Agora você vai acompanhar um sistema de treinamento específico para a vaquejada. Um treinamento específico serve para você preparar seu cavalo da cancela, da corrida e até a faixa. Agora, nós vamos dar início ao nosso trabalho dentro da pista. Esse trabalho que nós vamos fazer agora se chama trilhar o boi. Isso serve para você deixar seu cavalo muito mais acostumado em ler o movimento do boi. O que é? Fazer com que ele acompanhe esse boi por todo o percurso da pista. É um trabalho que serve para fazer com que seu cavalo goste de acompanhar o boi. Pegue intimidade para trabalhar com ele dentro da pista. Isso você pode fazer dentro da sua pista de vaquejada, ou também se você tiver um cercado pequeno, onde você possa trabalhar um boi dentro desse cercado, também pode ser feito. Serve como um trabalho de experiência, deixar seu cavalo um pouco mais experiente, um pouco mais autoconfiante na hora que ele for trabalhar com o boi. Esse trabalho de trilhar o boi, você pode fazer com que até um cavalo tenha algum problema de cancela, algum problema de corrida, para você deixar ele com mais intimidade com o boi, serve muito até para os cavalos prontos. No nosso caso, nós vamos apresentar um potro iniciando. Após seu potro saber sair de todos os comandos de rédea, você pode levá-lo à pista e fazer esse trabalho de trilhar o boi. No início, se parece muito com um jogo de caça à presa. Neste caso, você faz com que seu cavalo aumente a autoestima, fazendo com que ele persiga uma presa. Nesse caso, essa presa seria o boi. Esse tipo de trabalho serve muito bem para você aumentar a autoestima do seu cavalo, fazer com que ele se ache capaz de dominar o boi. É isso que nós trabalhamos na cabeça do cavalo, intercalando paradas e viradas, fazer com que ele sempre se coloque numa posição de controle do boi. É muito importante, nessa fase de um potro novinho, a gente acostumar ele a trilhar todos os movimentos do boi. Começar a entender, começar a ler esses movimentos, dando experiência para ele, fazendo com que ele sempre esteja numa posição de controle. No início tranca para um lado, após galopar várias vezes, trancar ele para um lado, trancar ele para o outro, vai chegando o momento das rédeas ficarem mais soltas, deixando com que o cavalo tome realmente a atitude de perseguir o boi. Esse é o maior objetivo. Esse é um momento importante, onde você faz com que seu cavalo
se acalme, relaxe junto do boi. Comece a fazer todo o trabalho praticamente sozinho. Esse trabalho tem algumas fases. A primeira delas é fazer com que seu animal persiga o boi na velocidade. A partir do momento que o boi começa a diminuir a velocidade, seu cavalo vai encostando um pouco mais no boi, cheirando o boi, começando a criar a atitude de tomar as decisões, começando a criar essa intenção de ficar junto do boi, de perseguir o boi, pegando essa intimidade, cheirando, fazendo com que esse trabalho seja uma coisa simples, seja uma coisa corriqueira. Na maioria das criações hoje, na maioria dos centros de treinamento, nós estamos nos deparando com cavalos com pouca experiência com gado. E o que nós estamos fazendo aqui é aumentar a experiência desses animais, fazer com que cada vez mais eles tenham mais experiência e sim, venham executar o trabalho deles na pista com mais tranquilidade, com mais naturalidade e gostando de fazer isso. Isso é que é o mais importante. No início, aquela correria toda, o potro mal tinha oportunidade de chegar junto do boi. E agora, com essa oportunidade, praticamente solto, ele começa a também gostar do serviço. Ele começa a querer brincar com o boi, querer morder o boi. Esse é um momento muito interessante, onde a gente dá a oportunidade do cavalo expressar o seu senso de boi. É tentar ler os movimentos do boi e se antecipar. Mesmo que seja um potro com linhagem de velocidade, que tenha passado pela corrida, você pode fazer com que ele goste de boi, se você souber trilhar esse boi. Veja como é interessante o serviço que o potro começa a se colocar praticamente sozinho ao lado do boi, buscando uma posição, buscando um controle, indicado às vezes não mais pelas rédeas, mas sim por um deslocamento de corpo. Se você começar a trabalhar e seu boi cansar, troca de boi, tenta fazer com que ele se acostume a trabalhar com vários tipos de boi, um pequeno, um grande. Isso é importante para deixar ele com experiência, para você saber se ele não tem medo. Por várias vezes, as pessoas chegam para mim dizendo que tem problemas com cavalos que não sabem encostar na cancela para tirar um boi de cancela, com cavalos que não sabem trilhar um boi, com cavalos que saem da posição e não chegam na faixa na posição correta. Geralmente esses cavalos não tiveram sequer uma apresentação dessa a um boi. Se você fizer isso na sua casa com seus cavalos, até cavalos prontos, até cavalos já correndo, não necessariamente potros, mas você com certeza vai deixá-los com muito mais intimidade, com muito mais gosto de fazer a manobra ou o exercício. Eu digo sempre, dê oportunidades para seu cavalo mostrar tudo o que ele pode dar para você. Dê oportunidade dele dizer a você o que é que ele quer.
dele mostrar para você o potencial que ele tem. A vaquejada não é só um esporte de força, mas sim um esporte que trabalha o comportamento de cada animal. E você pode também melhorar o comportamento do seu potro. Imagine que toda vez que você levar seu cavalo para a pista, a partir de agora, ele vai se lembrar dos primeiros momentos. Mais uma vez, eu quero lembrar, esse não é um potro pronto. Esse potro está sendo apresentado ao boi pela primeira vez. O que você está vendo é o que você pode se deparar na sua casa. Na verdade, para fazer esse tipo de trabalho, você precisa de uma boiada com a característica um pouco mais mansa, um pouco mais lenta, que você possa, no início do trabalho, manter um ritmo mais acelerado e depois que você vai fazendo com que seu animal goste do boi, esse boi vai diminuindo a velocidade, permitindo assim com que o seu cavalo encoste nele e comece a trilhar todos os seus movimentos. Se torna uma brincadeira prazerosa para o seu cavalo e para você também. Em muitos casos, o tempo não é tão importante, mas nós precisamos fazer com que o cavalo comece a gostar desse trabalho. Na hora que o boi começa a imprimir uma menor velocidade, nós temos que fazer com que esse potro comece a gostar do trabalho. Geralmente leva 30, 40 minutos ou até 1 hora. Sempre lembre de checar todo o controle que você colocou no seu potro e, por último, agradeça a ele. Para mim, é muito mais importante trabalhar sempre o emocional, a cabeça, fazer com que meu cavalo goste do que eu estou pedindo para ele. A partir do momento que ele gostar de fazer esse trabalho, com certeza, cada vez mais, ele vai estar pronto para fazer o que eu quero.